Tem palavras que são muito recentes na língua portuguesa. Sororidade é uma delas, feminicídio é outra. São palavras que foram criadas para traduzir condições femininas. E isso é muito novo, porque a língua portuguesa ela é muito mais masculina do que feminina. Sim, o meu assunto hoje beira ali ao feminismo, vai resvalar em violência contra a mulher, porque eu estou com uma delegada. Aqui hoje a minha convidada é a doutora Denise Polizelli Paro, é isso mesmo? Isso mesmo. Agora é PP, né? Polizelli Paro, que é delegada do que a gente chamava até ontem de delegacia de DDM, né? Isso. Delegacia de Defesa da Mulher. E em Barretos mudou agora, é Delegacia de Primeira Classe. Mas continua sendo DDM? Continua sendo DDM. Que também não é, historicamente, não é tão antiga, não é mais nova, mas também não é tão antiga, e também é uma ferramenta, uma palavra criada para defender a condição feminina. E você, Denise, teve uma época, inclusive, que até na internet você se assumia como delegada feminista. Exatamente. Você está no lugar que você quis estar, é isso? Isso. Me conta dessa história. Qual dessas? Porque como é que uma criança, uma menininha, resolve ser delegada? Não é uma coisa comum, é? Não. Quando eu era criança, bem pequenininha assim, várias vezes eu falava que eu iria defender os fracos e os oprimidos. Aquela coisa que você vê no desenho ali e tal. Nos desenhos com homens, porque quando você era criança não tinha super-heroína. Não tinha. Não, talvez as meninas poderosas já Mas tinham. Elas chegaram, eu já era um pouquinho mais velha. Eu já devia ter mais de 10 anos quando começou as Meninas Superpoderosas. E não tinha realmente essa referência, mas de qualquer forma eu me identificava com ela e eu falava que eu ia fazer alguma coisa que ajudasse as pessoas. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu fiquei um pouco em dúvida no começo, mas depois falei, não, vou fazer direito. Durante a faculdade, eu fui fazer estágio no Ministério Público. Gostava muito, mas ficava uma lacuna ainda, como a lacuna do fato de não ter contato direto com as pessoas, ter contato com o papel. Os processos. Com os processos. Porque é burocracia, né? Isso. E aí eu comecei a questionar como que a polícia tinha descoberto tanta coisa naquele prontuário que vinha para nós, que era o inquérito, para então ser feita a denúncia, e eu ficava muito intrigada com aquilo. E aí eu comecei a ter essas curiosidades, procurar, buscar, então eu tive um professor na faculdade que foi delegado, depois eu tive um professor na pós, e aí eu tenho um amigo também que se interessava muito pela área, ele inclusive passou no concurso de delegado antes que eu. E no começo eu falava assim, nossa, mas polícia é um negócio assim muito do outro mundo, não é, para mulher deve ser muito pesado. E aí depois eu falei assim, não, mas eu só penso nisso, então eu acho que tem que ser isso. Isso a gente está falando de que cidade? Você é natural de São José do Rio Preto? Isso. E você fez faculdade lá mesmo? Eu fiz faculdade em Londrina, na UEL, né? Você Universidade. foi longe fazer faculdade. Por quê? Porque eu queria muito fazer faculdade pública, eu queria muito estudar num local em que não fosse o meu local, para que eu não fosse a filha de alguém. Minha família já é antiga em Rio Preto e acaba que fica conhecido e você fica muito naquele papel das pessoas olharem para você como filho do fulano, filho da ciclana, e eu não queria isso. Quer dizer, você nessa época já era meio que fora da curva. Sim. Porque numa cidade do interior, do tamanho de São José do Rio Preto, ser filho de alguém, nesse sentido que você está dizendo, facilita a vida. Sim, poderia me abrir muitas portas, Sim. mas não era o que eu queria. Eu queria caminhar com os meus próprios pés. O teu pai tem que ocupação? O meu pai tem fazenda e ele tinha uma empresa na época, que era uma empresa muito conhecida. E por causa disso, também a família da minha mãe, vários deles são empresários, e não que a gente tivesse um padrão altíssimo, mas o fato de você ter uma empresa, um comércio, isso faz com que as pessoas sejam conhecidas. E cria privilégios. Sim. E você queria abrir mão dos privilégios. É. Por quê?
Porque eu achei que isso me traria um repertório de experiências que me tiraria do lugar que eu conhecia. Então, que me abriria a mente para abrir mão dos preconceitos e ter uma visão diferente sobre o que eu considero, não o que eu considero, mas sobre o que eu iria considerar legal para mim, ou o que eu iria... Conhecer realidades que não eram as suas. Isso, exatamente. Né? Quando você fala entender preconceitos e lutar contra os próprios, né? Isso. Porque muita gente acha que não, eu não sou racista, eu não sou machista. Só que nós somos criados numa estrutura que nos impõe isso. Sim, eu não sou machista, eu não sou racista, eu não sou homofóbico. Até você ter que conviver com pessoas que sejam totalmente diferentes de você e muitas vezes entrar em conflito com essas pessoas. Você quis sair da bolha. Sim. E conseguiu? Consegui. Lá em Londrina você conseguiu isso? Sim, porque aí eu fui fazer uma faculdade estadual. Eu morava numa moradia muito comum dos estudantes. Ia para aula num padrão que todo mundo estava. Transporte público. Tinha que pegar transporte público, tinha que andar a pé. Tive que fazer meu supermercado, cuidar da minha casa, cuidar de mim. Então, você tem que estabelecer uma maturidade rápido para você conseguir cuidar de tudo. Então, e como foi com os pais? No começo, eles estranharam essa ideia de que eu poderia ter feito direito em Rio Preto, tem boas faculdades ali, mas eu querer essa outra experiência deixou eles um pouco chocados, assim. Mas eu tinha passado numa faculdade pública e aí isso dá orgulho, né? Isso traz um peso também, né, no seu currículo, e aí eles não foram contra, mas eles ficaram um pouco receosos também pela distância. E eu fui. E foi bom? Foi muito bom. Tá, aí você decidiu que essa área policial seria interessante também para tudo isso que estava dentro do teu coração. Essa Sim. vontade de mudar o mundo. Aí essa história da polícia, eu fiquei um pouco em dúvida no começo e não sabia muito bem como lidar com isso. Mas quando eu estava no fim da faculdade, por volta ali do 5º ano, eu comecei a... cada um interpreta como quiser, né? Eu comecei a ter sonhos. E nos sonhos, eu sonhava que eu estava paramentada com as roupas da polícia, com o uniforme, colete, tudo. E estava escrito Polícia Civil nas minhas costas. Aí você fala assim, paramentada com as roupas da polícia. Quando a gente fala isso, a gente pensa na militar. Porque tem um uniforme padrão, tem realmente o paramento da polícia militar. A civil não tem muito isso, né? A gente vê muito... O distintivo. É distintivo que chama isso. aquilo, né? Que você usa pendurado, que eu já vi. Tem gente que usa no bolso, enfim. Mas nós temos um uniforme quando nós vamos cumprir mandados de prisão ou de busca, que... é a roupa preta, então tem a calça tática, a camiseta da polícia. A calça tática é aquela cheia de bolso. Isso, para você conseguir colocar todo o seu equipamento, pendurar o seu equipamento, vamos dizer assim, você tem que colocar o cinto tático, coloca uma bota para não acontecer de se machucar, se pisar em alguma coisa. E aí eu comecei a ter esses sonhos de que eu estava ali com aquele colete, e isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque não fazia parte do meu repertório de vida até esse momento. Eu nunca tinha visto um colete, por exemplo, pessoalmente. Eu só tinha... Mas você sonhou com ele? Eu só tinha visto à distância, em filmes, eu nunca tinha visto. E aí eu comecei a sonhar que eu estava com aquela roupa preta, todo aquele uniforme e tal, e... eu estava numa época que eu tinha decidido já que eu prestaria concurso, e eu ficava em dúvida se eu iria para o Ministério Público, se eu iria para o concurso da polícia. E aí tinha um concurso que ia ter dali... tinha 2 concursos que iriam acontecer dali uns dias. Um era o concurso para delegado de Minas, e o outro era um concurso para ser analista de promotoria, que é tipo o assistente do promotor. Uhum. E esse concurso, muita gente que prestava para promotor de justiça fazia, porque ele contava o tempo de prática jurídica que é necessário para os concursos. Para depois prestar o concurso de juiz ou promotor. Isso.
E aí, o que acontece? Eu fiz esse concurso para analista e eu fiquei em segundo lugar. E só chamava a primeira vaga, isso já tinha ficado claro, porque cada promotor quer escolher o seu. Aí passou, eu fiz o concurso para delegado e fui para a segunda fase. Aí passou uns dias, teve outro concurso para analista, eu fiquei em segundo, terceiro, não passei de novo. E o concurso de delegado depois não deu certo, mas abriu o de São Paulo. E aí o de São Paulo fui para a segunda fase, aí eu fui para a terceira fase, e aí nesse meio tempo eu falei, não, eu vou abandonar esse negócio de analista, porque eu acho que o caminho se mostrou para mim, né, de que é nesse sentido que eu preciso ir. E foi uma coisa indo muito natural, conforme eu ia estudando, foram vindo as fases. E se a gente for estudar a psicanálise, a gente vai entender que quando você está fazendo uma coisa, mesmo se empenhando, mas em algum lugar ali do teu cérebro aquilo não é para você, você se auto-sabota, né? Então pode ser que você não tenha passado nesse de analista porque você já sabia que não era o caminho que você queria, né? Sim, mas eu fiquei em dúvida em muitos algum momentos. Lugar lá do teu inconsciente ou subconsciente, não estou falando de bobagem aqui, né? Porque não entendo muito, mas leio muito sobre isso, então provavelmente tem aí um caminho que se mostrou para você. Quando é que você pegou numa arma pela primeira vez? Porque é uma coisa que me assusta, eu já te falei isso. Sim, eu mas falo me que assusta também. A Barbie delegada vem com a bolsinha, combinando com o sapatinho, mas tem uma arma ali dentro da bolsinha, né? É. Então, quanto foi? Foi um pouco antes de eu começar a Cadepol, que esse meu amigo que é delegado, eu falei assim, deixa eu ver sua arma para eu não chegar lá na hora e assustar. Aí ele deu risada, desmuniciou, fez todo o procedimento de segurança, que é muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas acham que pegar arma é igual em filme, você pega uma arma que você nunca viu e você sai atirando. Só que as armas, a questão do gatilho ali, ela é igual para todas, mas tem várias outras sistemáticas de funcionamento que às vezes você não vai conseguir usar essa arma do jeito que aparece no filme, não. E aí eu fiquei meio assustada, assim, tal, mas falei assim, que bom, pelo menos agora eu já vi, já sei que eu não vou assustar tanto. Você não sabia nem qual era o peso de uma arma? Não, até e eu então. Me surpreendi porque eu achei bem pesada. Eu achava que ela era um pouco mais leve. Depois eu fui entendendo também que tem tipos de arma, mesmo entre pistolas, que são maiores, menores, mais leves, mais fáceis de você ocultar na sua roupa. Então tem muitos tipos, que eu também não conhecia nada. Ninguém da minha família, ninguém, tirando esse meu amigo, ninguém do meu círculo era policial. Ou tinha essa paixão por armas, que é uma coisa hoje que parece comum, né? Ninguém. Ninguém tinha, você não tinha essa... Não. E você atira bem? Não. Pode falar isso, né? Não sei se uma delegada pode falar isso. Não, porque também. assim, nós temos padrão. O que é atirar bem? É acertar o alvo? Eu Sim. acerto. Mas assim, eu vou fazer uma comparação com alguns colegas até de sala e até com o meu pai. Você vai se surpreender. Eu vou acertar o alvo, só que os meus tiros vão ficar dispersos, certo? Certo. O meu pai, ele não tem curso nenhum, isso é dele. Ele agrupa os tiros, ou seja... Ficam todos próximos um do outro. Não é próximo, fica um em cima do outro a ponto de você não conseguir contar. Nossa, teu pai é muito... É talento. É talento. E ele... pega a arma tudo de qualquer jeito, sem técnica nenhuma. A gente foi algumas vezes no clube de tiro, aquela atividade meio pai e filho, assim. Depois que eu passei no concurso, ele ficou curioso. Não, vamos lá. Nem ele sabia que tinha essa habilidade. Não. Ele foi descobrir com você. E você não herdou, não foi geneticamente passado para você. Não. Mas você, hoje, obrigatoriamente tem que fazer reciclagem... Vira e mexe, você tem que treinar. Sim, porque eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, inclusive como sua fã que eu sou, você sabe que eu sou sua amiga, que você só use no clube de tiro, né? Eu também. O que não é uma realidade, mas ainda existe esse mito de que delegado sai atirando no meio da rua. Não, nunca precisei. Graças a Deus. Na verdade, uma coisa que as pessoas têm que ter, assim, que muita gente não sabe...
a diferença da atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar. Uhum. Então, a atuação da Polícia Militar, ela é preventiva e ostensiva, ou seja, ela ocorre antes do crime acontecer, de forma a coibir que ele aconteça. Se o crime já aconteceu, aí é a atuação da Polícia Civil. Aconteceu ou está acontecendo. Qual é a atribuição, qual é a principal função da Polícia Civil? É apurar as circunstâncias do crime e a autoria desse crime. Então, Investigar. É investigar. Então, a nossa atuação, ela não é sair pela rua confrontando as pessoas ou perseguindo alguém. Pode ser que isso aconteça no curso de uma investigação, mas o nosso dia a dia é muito voltado à análise documental de dados, processamento, né, de dados, solicitação de quebra de sigilo. Então, eu vou pedir, por exemplo, a quebra de um sigilo, vou analisar esses dados. A partir do momento que eu tiver elementos suficientes para demonstrar que aquele crime aconteceu, que foi praticado por aquela pessoa, aí a gente vai solicitar um mandado de prisão, um mandado de busca. E você faz muito interrogatório também. Também. A conversa, né? Mas só para... Tá. Aí, a partir do momento que eu tenho esse mandado de busca, ou domiciliar, ou o mandado de prisão, nós vamos já de forma certeira para prender essa pessoa. Então, nós vamos estudar a rotina dessa pessoa, onde ela mora, ver como que a gente vai entrar nesse local, e a partir disso a chance de nós termos um confronto é muito menor, porque é mínima, porque nós vamos chegar já para efetuar a prisão. Então é tudo voltado para que é tudo estudado e planejado para que a execução seja bem feita. Eu vou voltar nesse assunto, mas só para a gente fechar, você tem uma fama de que demora muito nesse processo, porque você faz muito bem feito. Qual que é a história de não fazer, não vou dizer não fazer bem feito, porque parece que eu estou ofendendo, e a gente sabe a sobrecarga que os delegados têm hoje, né? Mas qual é a história de ter alguma falha nesse processo? A pessoa não fica presa, né? Sim, exatamente. Às vezes, a gente teve até uma situação recente que uma vítima nos procurou e ela trouxe uma situação que até depois ficou conhecida nas redes sociais. Ela falou que ela tinha sido vítima de um estelionato e uma extorsão de viés amoroso. E a gente pediu para ela vários documentos, vários prints, etc. Só que não acaba ali. Ela me passa aquilo e eu não consigo simplesmente pegar aquilo sem olhar, sem confirmar, sem confrontar. E sem ir buscando também outras testemunhas. E aí a gente explicou para ela como que funcionaria, tá? Ela foi afobada, procurou a imprensa, e nesse de procurar a imprensa, não a gente, fez a divulgação da imagem da rede social dele. Isso chegou nele. Posteriormente, a gente já tinha solicitado, quando isso foi divulgado, e solicitado o mandado de busca. E aí, quando nós apreendemos o celular dele, a gente percebeu que tudo que aconteceu até aquela data que saiu nas redes sociais, inclusive saiu na TV, ele apagou. Sim. E Sim. aí, se ele é o malandro, né, como a gente fala, o pilantra, como a gente fala, que se especializou em dar golpe em mulheres, financeiros, através da paixão, isso está comum, né? Passando Fantástico recentemente. nós tivemos dois casos em Barretos muito recentes. É um tipo de crime comum hoje em dia, né? Usar da fragilidade alheia. E eu não estou falando só de homens, não. Tem também mulheres, né? Tem. Nesse caso, tem os dois lados. Usar da fragilidade sentimental alheia para ter aí se aproveitar e cometer o crime de se apropriar do que não é seu, né? Então, o que acontece? Se você não faz todo um cuidado na produção daquilo que você está pedindo, nas quebras dos sigilos... Isso é em sigilo, né? Isso em investigação sem contar para ninguém. Isso, exatamente. A gente só conversa entre nós ali dentro, né? E aí, quando a gente pediu quebra de sigilo
bancário, do telefone, para ter acesso ao telefone precisa também pedir essa quebra de sigilo, e aí faz a análise de todos os dados. Então, Mas esse caso se perdeu ou não? Um pouco das provas, eu tenho certeza que elas se perderam, porque, como eu disse, elas foram apagadas, mas a investigação conseguiu obter informações muito valiosas. E não tem como, hoje não tem tecnologia? É uma pergunta de muita gente, viu? Se eu vou lá e apago no meu celular, não tem tecnologia para restaurar isso? Tem, mas tudo tem um limite. Dependendo da forma como eu apagar e dependendo da qualidade desse aparelho, a gente não consegue recuperar. Às vezes os softwares eles conseguem recuperar algumas coisas que foram apagadas, mas às vezes eu recupero uma imagem, por exemplo, e ela não tem nitidez suficiente para análise. E hoje o celular é um aliado seu. Sim. Se você consegue apreender o celular de quem não está avisado, como esse moço estava avisado, você consegue, através do meu celular, ter acesso às minhas conversas. Porque hoje a gente sabe que os aplicativos não permitem, né? Eles são criptografados. Sim. Isso é verdade. Mas através do meu celular você consegue ter acesso a conversas que comprovam o meu crime. Vou usar a mim como exemplo, mas eu não sou criminosa, não. Isso. Você consegue hoje. Já Isso. teve casos assim? Muitos. Sim, nós já tivemos outros casos da gente fazer a análise dos telefones celulares. Por exemplo, o caso de 2022, que a gente prendeu, acho que foram 15 ou 16 pessoas. Uma quadrilha. Da investigação da prostituição infanto-juvenil. E muitas das informações foram a partir de análise do celular. Porque esse povo, desculpa o palavreado, mas esse povo é tão seguro de que não vai ser pego que forma grupo nos aplicativos para falar de crime. Porque, gente, é pedofilia, é prostituição infantil. Tem grupo disso? Tem, mas no caso ali, o nosso foco não foi nenhum grupo. No caso ali, a gente focou nas conversas mesmo. Marcando os encontros. Isso, contatos. Às vezes as conversas estavam apagadas, porque aquela investigação, ela teve 3 fases. Então, na primeira fase, quando a gente prendeu, acho que foram 5 pessoas na primeira, acho que foram 5 em cada, se eu não me engano. Então, quando a gente foi para a segunda fase, a gente percebeu que os alvos que a gente prendeu tinha conversas apagadas. Mas essas conversas, elas ficaram à sombra. Então, por mais que tenha apagado, conseguiu pegar um pouco. O fato de ter os contatos, o fato de ter foto dessas meninas. Então, tinha coisas ali que, mesmo tentando apagar o conteúdo, sobrou alguma coisa ali no telefone que deu para fazer uma ligação. Você, nessa história aí, nesse caso específico de 2022, eu vou voltar lá no teu passado, mas nesse caso específico de 2022, você desmontou, e quando eu falo você, eu respeito a equipe que você tem, tá? Entendo. É que como delegada você está à frente. Você desmontou um esquema muito bem armado e que parece que durava anos já, né, pelo que a gente, como imprensa, ouviu falar, de prostituição de crianças, meninas de 14, 15 anos, é isso? A mais nova, na época, tinha 11. 11 anos é uma criança, não é nem pré-adolescente. Ou era 10. Não é nem pré-adolescente, né? É criança mesmo. Você lida com pessoas que aparentemente tinham uma vida social normal. Não vou nem dizer ilibada, porque seria um pecado da minha parte. Mas uma vida social, uma figura, um pai de família, um empregado de uma empresa boa, um dono de uma empresa boa. É esse cenário que você encontrou. Sim. Como é que você chegou lá? Como é que foi a primeira denúncia? A primeira denúncia surgiu de uma forma meio inusitada. A gente recebeu uma ocorrência pelo Conselho Tutelar e tinha 2 meninas com a mãe e estava uma briga dessas 2 com a mãe e as meninas falavam que iam matar a mãe. Não sei. Menores, as duas. E aí, no contexto ali dessa ocorrência, a briga é porque a mãe teria descoberto que elas estavam sendo aliciadas e aí elas queriam
Aí a gente ficou um pouco em dúvida sobre qual seria a motivação, mas o contexto era esse, tinha descoberto. E a gente não sabe se a mãe estava ganhando alguma coisa com isso ou não, isso a gente não conseguiu confirmar. Mas as meninas, chegou a ter um convite da aliciadora de que as meninas fossem morar com a aliciadora, para ficar disponível em tempo integral para o abusador. Né? Isso chama casa de prostituição. Sim. Só que é uma casa de prostituição infantil. Isso, e aí, inclusive, foi informado que iria pedir a transferência da escola, para que elas estudassem em determinada escola, que elas iam morar em determinada casa, assim, que elas iam ter um valor, um salário ali todo mês. Eu não posso falar, né, porque eu tô com você, que é uma pessoa extremamente séria, elegante, mas se eu tivesse numa roda, num boteco, eu ia falar que era um puteiro que elas estavam abrindo, só que ao invés de terem prostitutas adultas, crianças. Sim, mas é mais ou menos isso. E aí depois, a partir disso, vieram outras informações do Conselho Tutelar, que tinha ouvido em alguns dos atendimentos. E aí você foi puxando o fio. Sim, aí a partir disso foi puxando o fio. Só que tem uma coisa que eu gosto de comentar sobre isso, que é assim... As pessoas, elas começam a ficar com medo quando elas percebem que quem está sendo investigado é uma pessoa que tem dinheiro. Então, eu lembro que na época eu falei assim, não, tem que tomar muito cuidado com essa investigação, porque o fulano ele tem muito dinheiro. Aí eu falei, o que isso muda? O que isso vai mudar? Isso não muda nada. Ou, se ele fez, nós vamos ter elemento, e é isso. Se ele não fez, nós não vamos ter elemento, nós não vamos conseguir pedir a prisão, a busca, etc. Então, é assim, não interessa quem é a pessoa. E eu gosto de falar isso porque, assim, essa é uma das coisas que a gente mais ouve no nosso dia a dia ali. Mas você há de convir que alguns colegas seus fizeram essa fama também. Porque qual é a visão que algumas pessoas... E aí eu vou dizer algumas, uma minoria... Não quero estigmatizar a polícia, nem é porque eu tenho medo da polícia, não, porque não é realidade. Eu conheço muitos delegados, tenho amizades com muitos delegados e sei que há uma minoria que meio que está cansada de colocar a pessoa na cadeia, ver algum tempo essa pessoa sair porque tem dinheiro, contrata bons advogados e a hora que você vê está na rua de novo. E isso vai desanimando quem está nessa profissão. Olha, eu trabalho já desde quando que eu fui para a DDM? 2019. Desde 2019 que eu estou à frente da DDM. Então, assim, o que eu posso dizer? O nosso trabalho é fazer a apuração da ocorrência. Não interessa se eu vou fazer isso 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes. É o meu trabalho e ponto. E é por isso que você ganhou essa fama de que quem você prende não sai. Porque essas pessoas, por exemplo, não saíram. Não saíram. Estão presas até hoje. Estão. Nós estamos falando de 2022, nós estamos em 2025. Alguns... E são pessoas, algumas dessas pessoas, que contrataram advogados a peso de ouro. Sim, alguns até saíram, mas depois veio a sentença condenatória e foram presos de novo. Então, esse trabalho que você fala, eu faço 5, 10 vezes... É um trabalho que tem que ser muito bem. Você puxou um fio, mas aquilo tem que ser costurado de uma maneira forte para não vir um delegado achar um outro fio, puxar e aquilo tudo vai por água abaixo. Isso. O que acontece nesse país com muita frequência, concorda? Sim, mas tudo isso vai muito da sua paciência e da sua resiliência para dar continuidade na investigação e não ficar preocupado em quem é a pessoa. Lá na faculdade, a gente aprende que a gente tem que tratar o direito do fato e não o direito do autor. O que significa isso? Eu não estou analisando quem é essa pessoa. Eu estou analisando esse fato, o que essa pessoa fez. Então, eu não posso me apegar se essa pessoa é bonita, feia, rica, pobre. Não posso. Então, a gente prende todo tipo de pessoa, da classe A até a classe Z. Eu gosto de falar isso também porque é muito comum nós recebermos mulheres na delegacia. Porque a gente começou falando de prostituição, às vezes as pessoas acham que a DDM lida mais com esses casos. Não, o nosso... É que esse caso ficou famoso no Brasil inteiro. Mas o nosso dia a dia, o mais comum das nossas ocorrências são de violência doméstica.
E além da violência doméstica, violência sexual, mas não com um volume menor a exploração sexual, que é desse caso. Então, esses dias a gente recebeu uma mulher lá na delegacia e ela registrou um BO e depois ela não queria instruir esse BO. O que é instruir? É ajudar a gente com as provas que ela disse que tinha. E aí ela falava assim, ele vai me matar, eu tenho certeza, eu já estou assim, conformada que eu vou morrer. Eu falei, mas por quê? Ah, é porque ele já foi preso, porque isso, porque aquilo. Eu falei assim, olha, a gente tem muita paciência aqui e eu não tenho problema com ninguém. Se você está falando que essa pessoa já fez isso, aquilo, o meu trabalho é lidar com todo tipo de gente. Então, a gente não está preocupada com isso. Nós vamos para cima de qualquer jeito. E aí, essa mulher, na hora que eu falei isso, ela não confiou, ela não acreditou. Ela começou a chorar muito, gritava chorando, assim. Eu vou ser muito sincera, na hora eu fiquei até incomodada, com o tanto que ela ficou chorando, assim. Levantou e foi embora. E deixou a gente ali, daquele jeito. Aí, passou uns dias, ela voltou lá na delegacia, falando que ela estava sendo novamente ameaçada. Eu falei, então vamos fazer o registro da ocorrência, vamos comunicar o descumprimento da protetiva. Aí ela falou assim, não vou porque ele vai me matar. Eu falei assim, mas qual que é a chance maior dele te matar, preso ou solto? Ela pegou, levantou e foi embora, me deixou novamente falando sozinha. Aí a gente se acostuma com essa situação de que a vítima muitas vezes vai embora. Isso é uma coisa que acontece com bastante frequência. Não só aquela vítima clássica aquela mulher que depende financeiramente do homem. E que muitas vezes ela vai lá no momento de dor absoluta, porque quando ela chega na delegacia, não foi a primeira vez, normalmente. Né? Não, normalmente não. Normalmente não foi. E se ela depende financeiramente do homem, às vezes ela desiste mesmo, né, de tocar à frente. Não é só a dependência financeira. E não só isso, né? Eu percebo que tem a dependência emocional. Eu percebo que muitas delas, elas chegam com uma sensação de que o agressor, ele é onipresente, de que ele está vendo tudo que ela faz. Muitas delas chegam relatando assim, ele monitora o meu celular, ele colocou um rastreador no meu carro. E isso, elas começam a falar coisas, eu não estou falando que essas coisas não sejam possíveis, mas esse discurso, ele é tão comum, e aí eu falo para elas assim, deixa eu olhar o seu celular, eu vejo se tem algum aplicativo oculto. E aí você verifica, não tem nada. O que acontece... Aí eu falo assim, então... É ele entrando na mente dela. Isso, exatamente. É um outro tipo de agressão, é um outro tipo de violência que é a psicológica. Isso, então existe aquela ideia... Eu não estou dizendo que não é possível fazer esse tipo de coisa, mas assim, para você fazer isso, você tem que invadir... Eu tenho que pegar o seu telefone para instalar um aplicativo. Eu preciso ter essa possibilidade de ter o acesso físico a ele. Se a pessoa não teve acesso físico, não vai conseguir instalar. Mas então, ele fala tanto na cabeça que dela... Que ela fica com ela tem aquela absoluta certeza de que ela está sendo monitorada o tempo inteiro. Aliás, a maior agressão hoje é a psicológica. É, né? A psicológica. E aí, quando que a pessoa sai disso? Com ajuda. Só com ajuda. É muito difícil ela sair sozinha. Ô, Denise, mas vamos voltar lá. Você foi para a academia de polícia. Na academia de polícia, quantas mulheres, quantos homens? Na minha sala, 1/3, né? Eram 27, tinha 9 mulheres. Tá. Há uma união ali. Eu comecei o programa falando de sororidade, né? Que é uma palavra... Era tão difícil haver... A união das mulheres, a lealdade das mulheres, um tempo atrás, que precisou se inventar uma palavra. Né, para entender isso. Havia essa união, essa sororidade entre as mulheres? Sim, nós temos até uma foto do Dia da Mulher, que a gente estava na Cadepol, e está lá às 9 com uma florzinha na mão. E a gente fazia várias programações juntas e era bastante, assim, a gente tinha bastante união entre todos, mas entre as meninas tinha mais ainda. E você vem de uma geração que isso já começou a ser construído. Quando eu estava na adolescência, ainda era muito aquela coisa da rivalidade, né? Então, ou você era amiga ou você era inimiga.
E ao longo da faculdade isso já foi meio que caindo por terra e depois isso agora já não se fala mais, né? Então, não... Se fala ainda, Denise, ainda infelizmente se fala. mas eu falo assim... Mas hoje já não é o padrão mais. Não é o padrão, exatamente. Né? Aí você, quando se forma, você já pensava na Delegacia de Defesa da Mulher? Eu já tinha pensado antes, mas eu ficava um pouco receosa, porque eu não conhecia, eu não tinha trabalhado em nenhuma. O tempo que eu fiz estágio em delegacias comuns, a gente foi um dia fazer uma visita numa DDM, e aí eu achava que a DDM era muito repetitiva. Eu tinha na minha mente de que ia ser assim, vai ter um monte de lesão, um monte de ameaça, e vai ser isso, vai ser super repetitivo, eu vou ficar uma delegada obsoleta do ponto de vista de aprender novas técnicas de investigação. Não tem repertório. Eu não vou saber lidar com sistemas. Mas aí o dia a dia foi se revelando muito surpreendente. Mas você não foi primeiro para a DDM, você não. Passou por uma delegacia padrão que não é DDM. Primeiro eu fui para Colina. Foi a sua primeira delegacia, foi em Colina. Quer dizer, você voltou para pertinho dos pais aí. Né, que a gente está a 50 quilômetros de São José do Rio Preto. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, 80. E aí, primeiro eu fui para Colina, foi legal. Aí lá pega de tudo, né? Então, tudo que acontece na cidade pequena, mas tem tráfico, tem violência doméstica, tem estelionato, tem furto, roubo. Então, esses são os crimes mais comuns ali do dia a dia. E aí surgiu um convite, na época o diretor era o Dr. João Ozinski, e aí um dia estava tendo uma reunião de delegados lá em Ribeirão, e eu queria sair de Colina. Nada contra a cidade, mas é porque assim, é uma cidade... mesmo porque, depois a gente vai voltar nessa história, não adiantou nada ter saído de Colina, né? Porque tá passando finais de semana lá direto, né? Não adianta nada. Mas, na verdade, porque a cidade é pequena e eu estava tendo dificuldades de me sentir à vontade, até pelas opções, tipo assim, fazer passeio e tal, tudo teria que vir para Barretos, e eu não estava gostando muito da rotina que eu tinha ali, porque eu tinha uma determinação, então, do então seccional, que eu morasse na cidade. E aí você ter que fazer supermercado, fazer academia, fazer tudo ali, as pessoas elas ficam com uma curiosidade muito grande. E você solteira? Na época, uma parte do tempo eu estava com o meu ex até então, mas uma outra parte eu estava solteira. E morando sozinha? Morando sozinha. E numa cidade em que você era a delegada da cidade? Isso. Isso traz um desconforto mesmo? Traz, porque as pessoas têm uma curiosidade muito grande por ser uma mulher num cargo masculino, né? Que as pessoas imaginam que o delegado vai ser sempre homem. Como que você imagina um delegado? Eu imagino um bigode, um velho bravo, né? Já bigode com cabelo meio branco, tal, mal-humorado, com um cigarro na boca. Eu não fumo, gosto de fazer academia, né? É menina? E... Toda Barbie? Mais ou menos, né? Mas você vestia mais, assim, classicamente, digamos assim. Sim, né? E aí, o que acontece? Você vai no mercado, a pessoa fica te olhando. Mas não é que fica te olhando de longe, a pessoa fica olhando fixamente. De curiosidade mesmo, né? Já aconteceu de eu ser abordada no supermercado e a pessoa fala assim, deixa eu ver o que a delegada come. E olhar pra dentro do meu carrinho. Tipo assim, gente... Na maior cara de pau. Na maior cara de pau. Então, era assim, acabava que ficava uma rotina difícil, pesada, não tinha descanso, porque o descanso era só dentro de casa, fica com uma vida muito... Não dá pra sentar num boteco e tomar uma cervejinha? Nunca, jamais, assim, se eu fizesse isso... um dia, só pra você ter uma ideia, eu saí pra ir no supermercado de bermuda. Não era um short curto, era tipo mais bermudinha, assim. Um pouquinho acima do joelho, até porque, né... Calor, e eu sou jovem e tal, era ainda mais jovem, isso já faz tempo. E aí uma pessoa, que eu nem sei quem que é, falou assim, nossa, a delegada andando de short. Eu olhei pra cara da pessoa... E deu voz de prisão, não... Não, só fiz cara de bosta, né? Tipo assim, que cansativo. Cansativo é uma boa palavra para essa situação. Então, era cansativa. Porque a mulher já é julgada o tempo todo. Qualquer mulher, em qualquer situação,
ela é vigiada, que roupa que ela usa, se o decote está muito grande, se não tem decote, ai, ó, ela é crente, nossa, parece uma prostituta, é dos extremos ali, Não, né? por exemplo, a minha vizinha... Agora imagina uma mulher delegada. A minha vizinha, ali na casa, morava numa casa, minha vizinha um dia veio me perguntar se eu não ia varrer a calçada. Oi? Por quê? Porque tinha caído umas folhinhas da árvore. E você respondeu o quê? Aí eu falei assim, que o dia da faxineira, ela ia varrer. No dia que ela fosse, ela ia varrer. Aí ela olhou assim... Que é isso, né, mulher? Tem que varrer calçada. Se fosse um homem, ela perguntaria? Claro que não. Óbvio que não. Óbvio que não. E quando eu te conheci, você ainda era delegada em Colina. Nós fomos apresentadas num evento social da OAB por uma amiga nossa, Olga Juliana. Olga, beijo, te amo, sou apaixonada por essa advogada maluca. Né? Maluca, saudade dela. E ela dela. te apresentou como uma reverenda delegada, aquela coisas de Olga mesmo. E você muito séria, muito contida. Você quase inacessível. Era já uma defesa a tudo isso. Dessa invasão que tinham com a sua vida particular. Sim. Você muito, muito, muito séria. Sim, porque é muito difícil você... as pessoas muito invasivas em relação a vir perguntar coisas, pessoa que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, pessoa nem se apresentava, não falava nem o nome e começava a perguntar o que tem no meu carrinho de supermercado. O que uma delegada come. O que eu faço quando eu estou na minha casa, tipo... E aí você se fechou mesmo, Sim. É natural. E eu me lembro que a primeira vez que eu te vi, eu falei, nossa DDM de Barretos está sem uma delegada. Né? Porque tem que ser. Eu não concebo uma DDM com um homem comandando. E à época, por circunstâncias de aposentadoria e tudo mais, a nossa DDM estava sem uma mulher no comando. E eu falei, por que você não vem para cá? Para mim era muito óbvio. Você olhou para mim, teu olho brilhou e você não falou mais nada. Eu falei, gente, a moça é uma esfinge. Eu não consigo acessar essa mulher. Passou um tempo, você mesmo ligou e falou, estou indo para Barretos. Aliás, estou assumindo Barretos. Sim. Né? Você que eu estava na prefeitura tal, e deu tudo certo. É que quando você falou isso, já tinha acontecido aquela reunião que o Dr. Ozinski tinha falado que eu iria... Aliás, na mesma semana, se não me engano, né? Foi tudo muito junto. Ali. Isso, aí quando saiu a nomeação, que aí eu contei para as pessoas de fato. Nessa reunião, então eu estava contando lá que eu estava morando em Colina e eu pedi algumas vezes, não, deixa eu morar em Barretos, não vou te autorizar, você tem que ficar lá, tem que se misturar com os nativos, eu brinco, né? Mas eu acredito que ter um pouco, entender o contexto é importante, sim, mas você ter o seu momento de se reservar e de conseguir ter o seu descanso, a sua vida pessoal é muito importante. A gente não pode ser polícia 24 horas, isso é impossível. Entra numa estafa. A gente tem números altíssimos de policiais com burnout. Então, assim, eu estava indo por esse caminho. E aí, quando eu vim para cá, eu sabia que eu iria fazer uma inversão de números. Eu teria mais tempo de vida pessoal, sim, mas eu estava assumindo um volume de trabalho mais ou menos de 15 a 20 vezes maior do que lá. Do que lá, em questão de número de inquéritos. E você se surpreendeu com essa diversidade que a DDM apresentou? Sim. Não tem a repetição do repertório? Não tem. Tem, né? Tem uma repetição ali por percentual, mas não é só aquilo, né? Não é. Eu no começo achei que eu iria ficar meio engessada, meio parada ali, né, nas técnicas e tal, porque ficaria muito assim, apanhou, faz exame IML, ouviu, pediu protetiva, ouviu o homem, acabou, relatou. Depois eu comecei a perceber que não, que tinha crimes sexuais, crimes que aconteceu pela internet, que você precisa continuar se atualizando das técnicas para você conseguir novos tipos de investigação, chegar nessas autorias, chegar nessas materialidades. E aí isso
foi mantendo aquela chama acesa de estar sempre buscando melhorar. E existe uma atualização para vocês? Existe. Existem cursos para atualizar a técnica de investigação? Porque o mundo muda muito rápido hoje, né? Isso tudo vocês acompanham? Sim, existem cursos periódicos. E aí, mas você consegue ir em todos os cursos? Não, mas aí cada vez vai um da equipe e esse que vai atualizando os demais. Então, a gente tem atualização tanto do funcionamento dos nossos sistemas, quanto daquilo que é possível a gente solicitar quebra de sigilo, etc., judicialmente, para então fazer esse processamento de dados. Tem muita coisa a ser explorada. Inclusive a legislação, né? Porque a legislação também nesse país muda muito, né? E isso é uma coisa muito interessante da gente falar, porque quando eu assumi a DDM, lá em 2019, não tinha alguns crimes. E aí, por exemplo, em 2018 foi criado o crime do descumprimento da medida protetiva. Porque antes, quando o homem descumpria a medida protetiva, ele podia estar na frente da casa dela. A polícia ia lá, ela conduzia para o plantão e liberava. E ele voltava lá para frente. A não ser que ele cometesse outro crime, certo? Depois... Só estar lá não significava muito. E aí não tinha muita eficiência. Práticos, aí se criou o descumprimento. Então, eu me aproximei de você, eu mandei mensagem, eu liguei, é outro crime. Certo? Crimes autônomos. Se além disso eu ameacei, é descumprimento e ameaça. Se além disso eu agredi, é descumprimento, ameaça e lesão. Em 2019, inclusive, crimes raciais vieram, né? As minorias começaram a ter força na legislação, né? E aí, em 2021, veio o crime de perseguição, o crime de violência psicológica. Esse é que eu queria... A gente fala, a maior parte, ou toda a violência física, ela inicia com a psicológica, né? A gente sabe dos estudos que há um começo de ameaça. Depois se concretiza essa ameaça, né? Homem que bate na parede primeiro, homem que bate na mesa primeiro, para depois partir para agressão física. E isso não era crime. Não. A violência psicológica era uma realidade aceitável pela sociedade. Olha, deixa eu só fazer uma observação sobre a perseguição. A gente considerava a perseguição como um elemento romântico. Quantos filmes, quantas novelas, quantas músicas a gente não fala da persistência em manter contato com a mulher até que ela se renda? Então, assim, a perseguição, ela é terrível. O cara te manda uma mensagem, você não quer conversar com ele, você fala, eu não quero, você bloqueia, ele te manda de outro número. O cara fica parado na frente E durante muito tempo isso era um sinal de ele não me tira da cabeça. Deus me livre. Hoje, muitas mulheres vão lá na delegacia, elas falam assim, ele fica parado na esquina do meu trabalho, eu tenho medo dele. O cara acha que ele está abafando para conquistar a mulher? Não, a mulher está com medo. E hoje isso é crime. A violência psicológica, ela traz lá escrito, né? Causar dano emocional à mulher. E aí ela traz como que causa esse dano. Mediante chantagem, manipulação, ameaça, restrição do direito de ir e vir. Então, é diferente você falar... essa ameaça aqui, nesse contexto, não é aquela ameaça só de vou te matar, mas também aquele contexto de fazer intimidações, que a pessoa vai... Olha, se você que sabe, você pode até sair. Mas depois a gente vai ver. Isso daí, antes, não tinha, você não enquadrava exatamente isso na lei. A chantagem, a manipulação, fazer com que a pessoa se sinta incapaz. Por exemplo, as pessoas acham que todo crime de violência doméstica ele é sempre muito agressivo ou violento do ponto de vista da energia das palavras. Mas uma das coisas que a gente percebe é quando isso é feito nessa manipulação de uma forma muito suave, até doce. Tipo assim, meu amor, você não precisa lidar com isso. Deixa que eu resolvo para você.
Meu amor, você não sabe dirigir bem, deixa que eu dirijo para você. Meu amor, você não entende de banco, deixa que eu resolvo toda a nossa questão financeira. E assim você vai alienando essa mulher. E ela vai acreditando que ela não é capaz de nada disso. E essa alienação faz com que, no momento em que ela perceba, ela se sinta incapaz de assumir as rédeas da própria vida. Então, a gente pega muitas mulheres... por exemplo, um caso que mexeu muito comigo, já é um caso antigo, que era uma mulher que a família tinha uma empresa, ela era herdeira, vamos dizer assim. Quando ela se casou, o marido foi adotado pela família dela, praticamente, e colocado para trabalhar nessa empresa. E, aos poucos, ele foi falando que ela podia ficar à vontade para ficar em casa. Porque ele era confiável. Isso. Chegou um ponto, um absurdo, de que ela não tinha cartão de banco, chave de carro, ela não tinha nada, ela não tinha acesso a nada. Porque ele cuidava dela. Isso. E aí ela virou refém. As pessoas pensam muitas vezes, e isso é uma coisa que me chama muita atenção, que o rico não sofre violência doméstica, que a mulher rica não sofre. Todas as mulheres sofrem violência doméstica. E a história é, DDM é para pobre. Sim. Né? Só que não. Nós temos ali no nosso repertório de homens presos todos os tipos de homem. Todas as classes sociais. Sim. Profissões. Todas. Todos os biotipos também. Sim. Não tenhamos preconceito com não isso. Não temos nenhum tipo de preconceito. Né? A gente fala assim, não todos os homens, mas sempre um homem, né? Sim. Olha, as pessoas acham também que a gente só prende homem. Em alguns casos, a agressora é mulher, mas em números é muito pequeno. Você, quando assumiu a DDM, a primeira coisa que você fez foi mudar o prédio. Você queria... Porque tinha escada, porque uma parte do prédio estava realmente inaproveitável, digamos assim, né? E você quis mudar o prédio. E aí você foi atrás da casa. Eu me lembro porque o aluguel quem paga é a prefeitura. Sim. Há um acordo entre o governo do estado e governo municipal, em que o governo do estado cede os equipamentos e as pessoas, os profissionais, e a prefeitura cede o espaço físico, certo? E você foi atrás de uma bela de uma casa. Eu me lembro que Só que ela estava terrível, né? Peguei dengue naquela casa. Sim, eu ia falar isso agora. Primeira vez que a gente foi naquela casa, eu peguei dengue naquela casa. Tenho certeza disso. Não, a casa estava terrível. Estava abandonada. Mas era... Hoje a gente olha para a DDM e entende isso. Não vou dizer uma mansão, porque o nosso conceito de mansão mudou muito, mas uma bela de uma casa. Que está pequena. Por quê? Então, por quê? Foi um choque. Sim. Concorda? Sim, é porque assim, tinha uma cultura... que hoje está sendo superada, é só você ver que as outras delegacias foram se instalando em prédios melhores também. Mas tinha uma cultura do serviço público, no geral, de que aquilo que era público era para pobre e era ruim. E uma das coisas que eu quis fazer é que a gente tivesse condições de trabalho boas e de que quem chegasse na DDM se sentisse bem, acolhida. E... eu pensei, a gente tem que ter local para a gente guardar as viaturas de uma forma legal, para que a gente consiga estacionar nossos carros, para que a gente consiga se alimentar, porque a gente passa... o nosso horário é das 8 às 18, isso dá 10 horas. Às vezes, a gente, num dia muito corrido, não sai para almoçar. A gente fica direto ali no batidão. Então, a estrutura do DDM foi pensada para que a gente conseguisse ter boas condições de trabalho e de recepcionar. É comum também a mulher chegar lá, ela falou assim, olha, eu cheguei aqui, eu tô com isso daqui, ó, mala. Eu já recebi mulher com mala, criança, cachorro. Porque eu decidi faz parte que eu tô da indo, família. Eu decidi que eu vou romper, que eu tô indo embora agora, hoje. E pegou o cachorro porque faz parte da Sim. família. Hoje a gente entende muito bem isso, né? Sim, e aí o que a gente faz na hora que essa mulher chega lá? Nós vamos alimentar essa mulher, além de fazer o registro. Por quê? Porque os filhos, vai deixar ali na brinquedoteca, vai brincar. Entendeu? Então, tem que funcionar para que a pessoa... eu falei para você que tem muita mulher que chega lá e faz o quê? Levanta e vai embora. É muito comum. Essa semana, nós tivemos um caso que a mulher foi acompanhada. Enquanto a acompanhante entrou, ela pegou
olhou pro lado e Foi embora. vazou. E aí a gente tem que estudar todos os medos que essa mulher está sentindo também, né? Nós já tivemos uma delegacia assim na época da doutora Gláucia, justiça seja feita, historicamente, né, doutora Gláucia? Que também tinha, inclusive era mais afastada do centro, né, em frente ao recinto Paulo de Lima Correia, que também tinha toda essa situação. E você ainda fez questão de... Você já sabia dessa história, né? Você ainda fez questão que fosse uma casa que não tivesse escada. Sim. Você falou que a escada dificultava alguns procedimentos. Essa era um sobrado, tinha uma parte restrita, inclusive para a mulher se sentir acolhida nesses casos, que são muitos, né? Muitos. E são muito diferentes. Você, por exemplo, já movimentou as amigas algumas vezes para arrumar hotel para a mulher que fosse num lugar que um homem não tivesse acesso. Eu sei porque eu já te passei alguns contatos, né, de hotéis ali da região do Hospital de Amor que acolhem essas mulheres. Eu levei com o meu carro. Então, você sai da delegacia e aciona uma rede que você acabou criando de mulheres solidárias, né, para acolher essas mulheres que não tem nada a ver com o teu trabalho. Sim, só que isso daí aconteceu no começo, em que a gente não tinha ainda formado um fluxo. Conforme foi passando o tempo e eu fui estudando um pouco mais, eu fui vendo que dentro da assistência social teria que ter um fluxo de funcionamento delegacia-assistência. E esse fluxo ele tem que abranger também os serviços de saúde. E aí, a partir disso, com o estabelecimento desse fluxo, agora eu já não faço todos esses trâmites. Agora vai para o CRAM, e o CRAM faz os trâmites, ou o próprio CREAS. Que aí é competência desses órgãos. Sim, e não sua. Isso. Enquanto isso não existia, você fez. Isso. Tá. Até que ponto isso interfere na sua vida pessoal? Não tem como falar que não interfere. Porque se eu tô com um caso que eu tô na pendência, eu tô na iminência de uma prisão, tô esperando localizar alguém, eu não tenho como simplesmente falar que eu vou desligar o meu celular e acabou. 6 horas da tarde, vou embora para casa. Não. Nosso trabalho fica no trabalho. O trabalho fica no trabalho nos dias comuns, de fato. Porque eu preciso chegar em casa e preciso cuidar da minha vida, me Saúde organizar, mental. etc. Mas não é uma coisa que acontece todos os dias, certo? Então, assim, quando eu saí de lua de mel, por exemplo, a gente estava com um mandado de prisão pendente e eu falei para o pessoal, falei assim, hora que prender, eu quero que vocês me avisem. E aí, quem ficou no meu lugar quando eu saí de lua de mel foi o Dr. Rafael. Eu lembro que quando prendeu, ele falou assim, agora você vai parar de falar com as pessoas e vai curtir a lua de mel? Eu falei, tudo bem, só que eu precisava saber. Porque quando essa vítima me procurou, ela me procurou com medo. Ela teve medo de registrar. Ela falou que ela não queria registrar a ocorrência. E eu me comprometi com ela. E isso é uma coisa comum. Então, quantas vezes... Passar telefone pessoal não dá para passar para todo mundo. Mas, às vezes, eu levo o tablet para casa e a pessoa fica falando comigo pelo tablet. O compromisso é com as pessoas, não é com o trabalho, né? O compromisso é com as pessoas. É com as pessoas, sempre. E aí, quem acaba me ajudando muito nisso é a Tassiana. Porque, assim, eu tenho um filho pequeno. E eu tive todo o período de licença. Inclusive, no período de licença... Da licença maternidade, muitas vezes a Tassiana falava assim, tinha outra delegada responsável, mas ela falava assim, eu quero saber o que você acha, eu quero saber o que você faria nesse caso. Aí eu respondi assim, não sei, eu tô de licença. Ela falou assim, não tô nem aí, eu sei que você quer saber, eu sei que você quer saber. E aí a gente continuava lidando com aquilo. Entre uma mamada e outra. Entre uma fralda e outra, e vai indo. Agora, tem uma história que eu vou ter que voltar em Colina. Não vai ter como eu contar a sua história sem voltar para Colina, a cidade de onde você pede transferência para ter um pouco mais de vida privada, digamos assim, né? E que hoje está dentro da sua vida privada, porque você passou a namorar um menino de lá. Sim. Né? Fala um menino, Rafael fica bravo não, tá? Mas, fala um menino porque vocês são muito jovens, né? E eu acompanhei a história quase que desde o começo. Sim. Vocês se conheceram lá? Não, a gente se conheceu... sim, a gente se conheceu lá. Mas na época... Na verdade, ele te conheceu. Eu sei muito dessa história, tá? É. Ele te conheceu lá, mas você não deu a mínima. Era mais um para
para conviver Não, mas ali, o Rafael não era também nada em O especial. Rafael também é muito sério, ele nunca deu abertura para nada. E enquanto eu estava lá, só conhecia de vista, eu às vezes ia na floricultura, que ele trabalhava na época, e comprava alguma flor, alguma coisa, pedi pro irmão dele lá fazer um jardinzinho na casa que eu morava, tal. E era isso só, acabou. E depois, quando eu assumi a DDM, a gente se encontrou aqui em Barretos. E depois de um tempo, a gente se encontrou uma vez em Rio Preto. Ou foi o contrário? Primeiro encontrou em Rio Preto, depois encontrou em Barretos. E aí, depois disso, quando eu estava aqui, que a gente começou a se falar. Porque São José do Rio Preto, além de ser a sua cidade, a cidade que seus pais moram, até hoje, né? Moram lá. É a cidade onde você podia sair sem ser a delegada, né? Sim. Sendo só uma moça solteira saindo e indo pra balada. Não, só... Balada, eu nunca fui muito baladeira, assim, mas vai sentar num barzinho, vai sentar num restaurante, vai ficar tranquila. E você é só a Denise. Sim. Né? Não a Denise delegada lá. É. Você é só a Denise. No máximo, a Denise, filha do seu pai e da sua mãe. No máximo isso, né? Exatamente. E foi lá que a paquera começou. Porque você estava num ambiente em que você era só você. Na verdade, a gente se encontrou lá e quando a gente se encontrou lá, eu falei, esse moço, então, só foi isso. Mas a gente foi se encontrar de novo, era no fim de 2019, aqui em Barretos, na festa da Guilda. E aí que eu olhei para ele e despertou alguma coisa. E aí depois desse dia que a gente começou Mas ele já tinha despertado lá em Colina, tá? Que ele me contou. Ele te contou? Ele contou. E aí depois desse dia que a gente começou a se falar e depois que a gente foi se encontrar e foi daí que começou mesmo. Agora, na época, você ainda tinha o perfil nas redes sociais como delegada feminista. Toda a entrevista que você dava, você muito séria, muito brava, muito aquele estigma da delegada brava. E você imagina o que esse moço colinense deve ter sofrido para chegar nessa mulher? Coitado. Você entende isso? Claro que eu entendo. Essa imagem de inacessível que eu senti quando eu te conheci, a esfinge, né? Eu não sei se essa moça tá brava, não sei se essa moça é séria ou se ela só tá brava. Agora imagina isso para um homem que quer te paquerar. Coitado. E ele conseguiu furar essa barreira. Conseguiu. Como? E no começo era uma paquera muito idosa. O que é uma paquera idosa, Denise? O que idoso... Eu que sou bem mais velha que você, não estou entendendo isso. O que idoso compartilha no WhatsApp? Bom dias com florzinhas e... É isso, oração. Coraçãozinho. Não, oração. Oração. Oração, sim. Coisa de... Todo dia Deus te proteja. Isso, era só isso no começo. É uma paquera idosa mesmo, tem razão. Essas mensagenzinhas de oração, de autoajuda, aquela motivação. Isso. E isso conseguiu virar namoro? Não, aí eu... É porque... Ele foi paciente. Acho que eu também tive que ser, porque ele tinha esse receio, então era uma coisa meio... que foi passando o tempo e não desenvolvia. E aí eu cheguei a questionar, porque ele me passava essas coisas para ler e tal, mas tinha sempre uma coisa assim, voltada para a espiritualidade. Porque as primeiras conversas de vocês foram espirituais, religiosas, essas coisas assim. E aí a gente conversava muito sobre isso, que era um assunto que me interessava. E com o tempo eu questionei, falei assim, e aí? Você quer só um guia espiritual ou você quer uma namorada, né? Aí eu questionei. Aí ele ficou meio receoso e tal. E aí um dia a gente combinou que a gente ia sair. E nesse dia que a gente combinou que a gente ia sair, caiu um puta de um temporal. Assim, em Barretos? Em Barretos. Não tinha como sair. Ele chegou em casa e não tinha como a gente sair. A gente acabou pedindo uma pizza em casa e foi super gostoso. Jantamos juntos, tal. A pizza chegou molhada, por óbvio. Mas assim, toró nesse nível? Não, toró total, assim. E então essa espiritualidade toda deve ter servido para alguma coisa, né? Deve ter servido porque aí toda a união dessa espiritualidade uniu vocês. Não tinha condição de sair, porque eu olhava Temporal, pela mesmo, janela e não tinha como... A enxurrada era tão grande que não tinha como descer do carro, por exemplo. Entendeu? E assim, se estava assim, na frente da minha casa...
na pizzaria ali do outro lado ia estar também. Não, bendita chuva que deu uma nova família. Sim. E vocês casaram, hoje vocês têm filhos. Como é estar com uma feminista? Você o corrigiu no começo? Você chamava atenção para... Porque a gente é machista sem saber que é machista. A gente é racista sem saber que é racista. Precisa sempre do letramento, como fala hoje, né? Mas precisa sempre que alguém nos alerte disso. E eu estou me incluindo porque eu sou uma mulher preta, sofri já racismo e hoje eu me vejo, às vezes, com algum comportamento que eu tenho que parar e pensar. Será que eu não estou sendo racista? Então, como é que conversa com um homem sobre feminismo? Tem que ir começando a explicar. Olha, por exemplo, falas comuns que eu já ouvi muitas vezes. Ah, mas isso é assunto de mulher. Mas isso mulher sabe fazer. Não, aí eu comecei a falar as coisas. Tipo assim, vamos colocar palavras. Se você não faz com as suas partes íntimas, qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa de uma determinada parte do corpo que só o homem tem ou que só a mulher tenha para fazer. Para lavar a louça, por exemplo, você não lava com essas partes íntimas, você lava com a mão. Então, se eu tenho mão, você tem mão, qualquer um de nós pode fazer. Bacana. É uma boa estratégia, tá vendo? Crianças em casa. Então, assim, aprendam. Cuidar de filho. Cuidar de filho é tarefa da mulher. Olha, até onde eu sei, a única coisa que só a mulher consegue fazer no cuidar é amamentar. Porque só a mulher vai... Quando se opta pela amamentação natural, né? Todo o restante, quem tem braço faz, não é? E ele é um paizão que compartilha isso? Sim. Tem sido esse paizão. Vocês estão juntos até hoje, tem que né? ser. Você sabe que eu tenho a Multishine como patrocinadora do programa, né? E eu sempre falo, a Multishine tem tecnologia, produtos de altíssima qualidade e tal. E todas as vezes que o entrevistado vem, homem ou mulher, a gente oferece, porque o Ronaldo Soares da Multishine me dá essa oportunidade de oferecer um presente. E já teve vezes do homem falar assim, eu vou chegar lá, vou entregar para minha esposa. Por quê? Porque são produtos de limpeza, são produtos do lar, às vezes da fábrica, do escritório, não é só da casa, né? Todo lugar tem que estar limpo. A delegacia tem que estar limpa. Então, a gente percebe esse machismo, às vezes, num presente que a gente dá com todo carinho. Já teve vezes de eu ouvir isso. Você acha que eu fico quieta? Eu não fico quieta, né? Você me conhece, né? Você sabe que eu não consigo ficar quieta. Mas é desmistificar isso mesmo. Sim. Então, quando a Multishine faz um produto de altíssima qualidade, que eles optam pelo menor esforço. Então, são produtos que limpam melhor com o menor esforço. Não está pensando só em mulher. A mesma coisa com os produtos que a Multishine tem dos carros. Ela tem uma linha chamada Dunk, que é uma linha no touch. Passa no carro a espuma, passa a água, não precisa esfregar, não precisa nada. Está pensando só em homem? Não está pensando só em homem. Não, imagina. Tem muita mulher apaixonada por carro, tem muita mulher que cuida do próprio carro. Eu sempre gostei de lavar meu carro. Você? Sim. Agora que eu moro em apartamento, não dá. Mas enquanto eu morava em casa, era aquele momento em que você não pensa em nada. Desestressa. Então, você fica ali, joga aquela aguinha. A higiene do carro e a higiene mental ao mesmo tempo. Isso, exatamente. E paixão, né? Quem tem paixão por carro. Eu não tenho essa paixão por carro. Mas eu gosto de carro limpo, óbvio. Né? Então, eu admiro os produtos da Multishine. Eu também. Inclusive, você vai ganhar, tá? Ai, que bom. Tem uma sacolinha lá, bonitinha da Multishine já te esperando. Que eu sou cliente. Você é cliente? Que bom. Toda vez que alguém fala isso, eu fico muito feliz. Você é uma pessoa inteligente. Por quê? A Multishine tem uma preocupação que a gente nem tocou nesse assunto ainda com você, que é a história do meio ambiente. Você tem essa preocupação com o meio ambiente, né? Tem. Você tem uma paixão por cachorros, pela causa animal também, né? E o Ronaldo também tem essa preocupação. Claro que é química, claro que vai impactar, mas as pesquisas dele são para produtos que cada vez mais impactem menos o meio ambiente. E aí a gente já tem uma simpatia por isso, né? Com certeza. Assim como esse prédio que você está, que é a minha outra patrocinadora, que é a Arani, que você conhece, até por ser
advogada e ter sido presidente da OAB, Arani tem esse prédio para a região dos Lagos, em frente à região dos Lagos, que tem um coworking. Então, não é só um prédio de advogados. Tem toda uma estrutura para que as pessoas possam trabalhar de maneira com qualidade, né? Confortável, com ambiente seguro, bonito, porque isso faz bem também para a saúde mental, de frente para a região dos Lagos, uma parede toda espelhada. Então, o coworking Scarpellini muda o cenário de Barretos e muda a realidade do trabalho em Barretos. Você pode pegar água para a nossa entrevistada aqui? Obrigada. Então, quando a gente fala também do poder feminino, a gente fala dessas mulheres fortes, como a Arani, que conseguem interferir ao redor, né? Feita a parte do meu patrocinador, que eu tenho muito orgulho dos dois, tá? Com certeza. Eu gosto de fazer com muito, muito amor. A gente estava falando dessa história do feminismo que ainda tem quando a gente fala, soa estranho para algumas pessoas. Para muitas pessoas. Porque elas esperam encontrar uma mulher masculinizada quando a gente fala de feminismo. Não é um contrassenso isso? Sim, é um contrassenso. Aí fala assim, mas você é tão feminina, você fala de feminismo, mas, né? Você já teve essa, não vou dizer nem preconceito, mas esse estranhamento Muitas quando vezes. você se assume feminista? Muitas vezes. Existe uma confusão das pessoas achando que se você é feminista, automaticamente você tem pelo na axila, você gosta de mulher, então seria homossexual também. São coisas que não tem nada a ver com a outra. Inclusive, tanto não tem nada a ver, que muitas vezes atendimentos com casais homossexuais, você percebe muitas vezes machismo ali presente, no trato ali daquela ocorrência. Obrigada, Isabel. Muito obrigada. Então, as coisas não têm nada a ver, não se comunicam. As pessoas também não sabem o que significa o termo feminismo. Então, há uma confusão de associações a esse termo, né? E existe uma motivação também histórica, né? Uma razão para isso. Então, o feminismo, ele significa uma busca de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Essa igualdade de direitos entre homens e mulheres, ela não é somente na lei, ela é também social, ela é no nosso convívio. Por que eu gosto de falar isso? Porque a nossa Constituição Federal é tão importante a gente falar dessa igualdade que a lei teve que prever isso, porque a gente não vivia uma situação de igualdade. E na Constituição, só de 1988, veio escrito expressamente no artigo 5º, homens e mulheres são iguais perante a lei. Pô, por que você teve que escrever isso? Eu poderia escrever assim, todos são iguais. Uhum. Todos, mas quem são os todos? Quem são essas pessoas? Não, teve que escrever, homens e mulheres. No passado, algumas vezes foi veiculado pela imprensa ações de grupos que se denominavam feministas, fazendo apologias a desrespeitos religiosos, então assim, fazendo atividades chocantes. Então fica expondo nudez, ou vilipendiando imagens religiosas, por exemplo. E aí as pessoas acham que ser feminista é ser anarquista, praticamente. Radical. Que mulheres histéricas que vão pra rua gritar, ou que dentro de casa estão gritando, né? Agora, aproveitando que você falou do termo histérico, eu acho que é muito legal a gente falar sobre esse termo. Esse termo, ele foi cunhado pela medicina para falar sobre a raiva feminina. Ai, Freud. Quando ela não tinha causa. E, em tese, essa raiva feminina seria causada no útero da mulher quando esse útero estava desocupado, ou seja, quando você não tinha filhos. E toda essa raiva, ela era considerada disfuncional. Tanto que é uma doença da saúde mental exclusiva das mulheres. Aí que tá. Hoje, a posição que eu ocupo, ela não vem só
de uma nomeação, do ponto de vista assim, eu sou delegada, mas eu não quero estar aqui sem entender da onde a gente veio e sem minimamente pensar que eu tenho que deixar um legado naquilo que eu faço. Então, vamos estudar e entender qual é a nossa história, certo? Tem uma psicóloga, ela é professora da psicologia da UNB, ela chama Valesca Zanello, ela tem livros interessantíssimos, eu a acompanho nas redes sociais e também sou leitora dos livros, o que demanda bastante esforço da minha parte conseguir entender toda a terminologia, porque eu sou do direito, não sou da psicologia. E ela escreveu um livro que chama Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. O que essa mulher colocou nesse livro? Que a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia foi moldada por homens que consideraram doença uma reação natural das mulheres ao se indignar com a postura dos seus maridos dentro de casa. Então, vamos transportar para hoje. Se no passado o marido chegava em casa com a botina suja, tirava o sapato no meio da sala que ela acabou de limpar e ela ficasse brava, ela era o quê? Histérica. Histérica. Óbvio. E hoje nós estamos num movimento, apesar das pessoas não entenderem muitas vezes o nome, mas num movimento feminista, sim, continuamente feminista, de considerar que o homem tem que ser um adulto funcional dentro de casa. E que a mulher, principalmente porque hoje a maior parte das mulheres trabalha, e que a mulher... A maior parte dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. E, inclusive, de que a mulher não é mais serviçal desse homem. E de que, se ele chegar em casa, a primeira coisa razoável e inteligente que uma pessoa faz é o quê? Tirar o sapato. Independente de ser homem ou independente de ser mulher, né? A criança tem que ser ensinada. Isso. Então, nós precisamos... Isso é feminismo. É você entender que todos ocupam um papel dentro de casa, dentro da sociedade, que nós vivemos em sociedade e que todos têm que colaborar para que nós tenhamos uma sociedade melhor. E nós somos 52% da população mulheres e não nos vemos em 52% dos cargos de decisão dessa nação. Eu não estou nem só falando em política, não. Claro que política também. Sim. Né? Mas, porque os legisladores, maioria são homens. Sim. Se não me engano, a gente é 13% só. Sim. Nas câmaras. E mais cargos de decisão. Qualquer cargo de decisão dentro de uma empresa. Será que nós não nos vemos? Então, a gente sempre viu homens construindo coisas para que as mulheres usassem. É porque a gente ainda... A gente via homem desenhando lingerie até esses dias, né? Super gostoso. Deve ser uma delícia usar essas lingeries, né? Desenhadas por homens. Os partilhos foram inventados por homens. Confortável. E por aí vai. Super. Denise, você sente... Tem muito delegado que fala isso para mim. Às vezes eu me sinto enxugando o gelo. A gente falou muito já sobre essa história dos seus... Como chama a peça que vai para o processo? Inquéritos, né? Que é o resultado da investigação. Escrito. E aí você fala que você lê coisas que não são da sua área. Você tem que escrever também. Né? A gente esquece que um delegado tem que saber escrever e escrever bem. Quanto melhor ele escreve, mais o inquérito é robusto. E quanto mais robusto, mais tem efeito na sociedade. Eu não estou falando de deixar a pessoa presa. Não, eu estou falando de efeito na sociedade. Você se sente enxugando gelo, mesmo tendo essa missão que tem hoje? Não sinto. Em alguns momentos, é lógico que eu me frustro. Não vou dizer que não existe. Mas eu não sinto que eu estou enxugando gelo porque é extremamente satisfatório para mim reencontrar algumas mulheres ou receber ali no meu Instagram, que agora não é mais delegado feminista, é Denise Delegado, receber ali no meu Instagram as mensagens de que elas se libertaram, de que agora elas estão vivendo uma nova vida, que essa é uma nova etapa. Independente do homem estar preso ou não, o fato delas estarem sendo elas mesmas
E isso, para mim, traz um quentinho no coração. E não acaba. Sempre vai chegar mais uma que está precisando de ajuda. Eu espero que um dia acabe. E não precisemos ter DDMs. Exatamente. Mas a nossa realidade atual é que a gente precisa. Nós temos uma outra situação muito comum dentro da delegacia, que são os homens que distratam nós, policiais, dentro da nossa atividade, quando nós vamos fazer os interrogatórios, as perguntas. Então, isso demonstra, se esse homem distrata as mulheres policiais... A autoridade, que é uma autoridade. Exatamente. Dentro da delegacia, você acha que ele trata a mulher dele lá na casa dele? Que jeito? Que não é uma autoridade. E deveria ser, né, dentro de casa. Denise, eu posso ficar horas conversando, porque realmente a gente ainda não falou da paixão pelos cachorros, a gente não falou, você como mãe, que a maternidade te mudou muito, né? Fez você ver o mundo de uma outra maneira. Mas a gente tem um tempo, ninguém vai ficar assistindo também a gente eternamente. E quando eu montei esse espaço, esse podcast para mim é um espaço de escuta muito grande para mim, que eu aprendo muito com as histórias das pessoas, e pus esse nome porque eu tinha na minha cabeça isso. Eu quero trazer pessoas que merecem aplausos. E você, doutora, porque eu não chamei de doutora nenhuma vez, doutora Denise Polizelli Paro. Tem mais nome aí, mas eu vou economizar. Você é uma mulher que a gente pode aplaudir, e pode aplaudir, eu te aplaudiria de pé. E eu falo, quando uma mulher aplaude a outra, ela se levanta. Sim. Né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Por ter vindo. Muito obrigada pela sua amizade. A gente está andando muito distante. Tá. Quero te ver mais vezes. E parabéns por essa história que você está começando a construir, porque vem muito mais por aí. Olha, eu quero agradecer muito o convite, dizer que é recíproco, que eu te admiro muito, gosto muito de te acompanhar. Não acompanho como eu gostaria, porque a maternidade faz isso com a gente. A maternidade traz essa ocupação, né? Porque é 24 horas, não tem jeito. Não tem jeito. E é o que eu te falei, é para a vida inteira também, tá? É, uma vida inteira. Mas é muito bom estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco, e espero que, assim como tudo que eu faço, pensando que isso traga frutos para outras mulheres, pensando assim, nossa, eu posso procurar a delegacia e conversar com a doutora Denise ou com quem estiver lá da equipe, que eles vão me atender, eles vão conversar e vão me acolher. Tomara que uma mulher, uma só, que estiver assistindo e que entenda que você é outra mulher e que ela pode se abrir com você, já fez sentido tudo isso aqui. Sim, né? com certeza. Obrigada, viu? Obrigada, Isa. Obrigada, Paulo Lombardi. Perguntaram esses dias, qual que é o nome do Lombardi? É Paulo Lombardi, tá? E obrigada a você que nos prestigia. E nos siga nas redes sociais, pode.aplaudir no Instagram. Se inscreva no canal, que a gente está precisando de inscritos no canal para chegar a mais pessoas. Ativa o sininho toda vez que a gente tiver uma boa história, você vai receber aí a sua mensagem. E obrigada mesmo, Obrigada. Adorei muito.